por aquilo, que podia levar a alguma convulsão social, alguma revolta, algum problema na segurança, foi o que eu falei, porque as pessoas estavam querendo entender como é que aquilo terminaria, como é que aquilo seria dissipado. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o tenente-coronel Cid, foi que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. Essa manifestação da parte de quem? Que houvesse alguma manifestação para apaziguar os ânimos, da parte de quem? Então, da parte do governo naquela época formado, essa é a minha opinião. Do ex-presidente Bolsonaro? Sim, a minha intenção, o ex-presidente Bolsonaro, ele tinha uma liderança sobre a população, pelo menos seu eleitorado. O presidente Bolsonaro, após o resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados. E o presidente Bolsonaro solicitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho, desimpediram, liberaram as rodovias. Então, a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada dia 30 de novembro, voltassem às suas casas, voltassem à normalidade. O Brasil precisava progredir, o Brasil precisava ir, o Brasil precisava avançar, voltar à sua normalidade. Essa foi a minha intenção. Mas veja, essa sua colocação é uma colocação que é absolutamente normal, digamos assim. Não é por parte de um militar estar conversando com um ajudante de ordens. Mas, por exemplo, nesse mesmo dia, inclusive, o senhor faz referência, por exemplo, a uma situação que fica meio instável, porque você diz, olha, aqui é seguro. Em uma das mensagens o senhor fala assim, aqui é seguro. Parecia, na verdade, que aquele telefone que você estava conversando, alguém poderia ter grampeado, inclusive o telefone do próprio Mauro Cid. Então, olha, não dá para conversar com esse telefone, vamos conversar por esse outro. Esse aqui é seguro. Não me parece uma conversa republicana, porque quando você conversa de uma forma absolutamente sem nenhum tipo, por exemplo, de coisa que tenha malícia ou crime ou algo criminoso, você não precisa de um telefone para dizer aqui é seguro ou não. Por que o senhor buscava sempre um instrumento mais seguro para poder falar de forma mais deliberada? Então, senador, eu entendo a senhora, mas eu queria privacidade para falar com ele, um sentimento meu, era uma coisa minha com ele. Mesmo que fosse uma conversa tranquila, quando eu converso com minha esposa, por exemplo, eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou falando com ela. É isso. Eu queria privacidade. Mas o senhor há de convir comigo que há uma relativa diferença, né? Você tratando de uma questão pública, de uma questão íntima, por exemplo, familiar, que todos nós, na verdade, temos e merecemos a nossa privacidade. Eu concordo com a senhora, senadora, mas acontece que eu volto a frisar, foram mensagens trocadas em caráter privado entre o Jean Lawande Júnior e o Cid. E eram conversas que eu queria manter ali, entre nós apenas. Eu queria pedir,